Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que só nos concede. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse, e está escrito em Gálatas capítulo 1, no seu versículo 8, mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito. Atualmente, com mais voracidade e minuciosidade, o santo evangelho tem sido corrompido, modificado, heresificado, adulterado e misturado com ingredientes à base de enxofre das profundezas infernais. A ridícula teologia da prosperidade e a teologia do domínio tem estimulado o atual conflito entre o Estado sionista de Israel e a faixa de Gaza, com característica de carnificina e até genocídio de palestinos. Sabe-se já há muito tempo que o primeiro-ministro daquele lugar é um sionista radical de extrema direita que expressou seu projeto de restaurar Israel nas dimensões que possuía no seu auge no tempo de Davi e de Salomão. Daí que vem o seu apoio irrestrito da expulsão e da colonização de territórios da Cisjordânia e da população árabe muçulmana. A teologia do domínio, ou dominiocismo, nasceu nos Estados Unidos por volta de 1970, num contexto do reconstrucionismo cristão calvinista. Como é sabido, Calvino, no século XVI, instaurara em Genebra um governo religioso extremamente rigoroso e violento, até com pena de morte. Seria posteriormente um modelo para todo o mundo. O dominiocismo agrupa várias tendências cristãs fundamentalistas, inclusive integralistas católicos que postulam uma política exclusivamente religiosa, de base bíblica, a ser aplicada em toda a humanidade, com a exclusão de qualquer outra expressão. A ideologia totalizadora central para a direita cristã no campo da política e dos costumes foi o que eles tentaram e têm tentado e vão continuar instaurando no mundo no dia de hoje. E a pergunta que alguém deveria fazer qual que seria? Qual é a base bíblica fundamental que sustentaria estas tais teologias? Será que alguém faria essa pergunta? Será que alguém ao menos teria um interesse? Como sempre não deixou de ser, vamos aceitando tudo, ao menos sem usar o nosso próprio raciocínio, não é verdade? Essa dominação, irmãos, interpretativa da palavra de Deus, baseia-se no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Na verdade, há aqui duas versões no Gênesis da criação, mas é aproveitada apenas a primeira parte, que se refere diretamente ao domínio. Eis aqui o texto em Gênesis 1, capítulo 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 29. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre toda a terra.
Versículo 29. Disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore, em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Só até aqui por enquanto, amém? Esse texto, assim como está, legitima todo tipo de dominação e serviu aos desenvolvimentalistas de argumento para seu projeto de crescimento limitado. Entretanto, ele foi lido de forma fundamentalista e literalista. Desvendamos aqui, irmãos, o significado em hebraico. Veremos que o texto, interpretado hermeneuticamente como deve ser, mostra a falácia da teologia do domínio. Ela representa um delírio paranoico irrealizável na fase do mundo plural e globalizado na qual nos encontramos. O texto, irmão, deve ser interpretado na ótica da afirmação do ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Assim como Deus extraiu tudo do nada, deve ser o humano criado levar adiante o que Deus criou com benevolência. E Deus viu que tudo era bom. No versículo 25 está escrito, de Gênesis 1. O significado original em hebraico de imagem e semelhança faz com que o ser humano seja o representante e o lugar-tenente do Criador. As expressões subjugar e dominar devem ser entendidas simplesmente como cultivar e cuidar. Mas vamos aos detalhes. Para dominar, usa a palavra hebraica Hadash, Gênesis 1, 26, que significa governar bem como o Criador governa a sua criação. Para subjugar, emprega em hebraico o termo Kabash, 1:28, que significa agir como um rei bom e não dominador, que sabiamente olha para os seus súditos. E é por isso que o Salmo 8 louva a Deus por ter criado o ser humano como um rei. Tu o fizeste um pouco inferir a um ser divino. Tu o coroaste de glória e honra. Deste-lhe o domínio, ou seja, Kadash, sobre as obras de tuas mãos. Tudo submeteste, Hadash, aos seus pés, as ovelhas e todos os bois, e até animais selvagens, e as aves do céu, e o peixe do mar. Tudo que abre caminho pelo mar. Salmo 8, versos 6 até o 9. E aqui, como no Gênesis 1, não há nada de violência e dominação. Há que se agir como o Criador, que age com amor. E aqui, irmão, se esvai toda a base para qualquer teologia do domínio. Existe também a segunda versão do versículo do capítulo 2, do 4 ao 25, que diverge da primeira, nunca referido pelos representantes da teologia do domínio, porque não lhes convém. E nesta segunda, Deus tira todos os seres do pó da terra, e também o ser humano, estabelecendo com isso um laço de profunda irmandade entre todos. Criou o homem, que vivia em solidão. Deu-lhe então uma mulher, não para procriar, para ser companheira. Colocou-os no jardim do Éden, não para dominar, mas para cultivá-lo e guardá-lo. Usando as palavras abade para arar e cultivar, e chamar para guardar ou criar, ou cuidar, aliás. E essa compreensão, que coloca todos os seres tirados da mesma origem, do pó da terra, confiando ao casal humano e a missão de cultivar e guardar, forneceria outro tipo de fundamento para a convivência entre todos os seres humanos, junto com os demais seres da natureza. E aqui não existe nenhuma base para o domínio. Pelo contrário, nega-o em favor de uma convivência harmoniosa entre todos. E essa análise, à base do hebraico, é decisiva para tirar o tapete de uma interpretação fora do tempo, fundamentalista, a serviço de um sentido político, totalitário e excludente de domínio sobre os povos e a terra, como sendo o projeto de Deus. Nada mais distorcido e falso, não é verdade? Por mais que o fundamentalismo e a orientação de extrema-direita em política esteja crescendo no mundo, esta tendência não oferece as condições
objetivas reais para prevalecer e construir uma única forma religiosa de organizar a política da humanidade. No mundo inteiro, muitas pessoas que dizem seguir a Cristo estão bem envolvidas na política. Algumas procuram apoiar candidatos e partidos políticos específicos com o objetivo de promover suas crenças religiosas e princípios morais. Por outro lado, muitos políticos usam questões morais e sociais que estão em alta para ganhar o apoio de pessoas religiosas, ou seja, da igreja. E é comum ver líderes religiosos se candidatarem a cargos políticos. E alguns países até mesmo consideram uma religião cristã como sua religião oficial, com interesse, com fundo intencional político. E o que você acha? Será que os seguidores de Jesus Cristo deveriam se envolver com política? O exemplo que Jesus, nosso Senhor, deixou responde essa pergunta. Ele disse: estabeleci o modelo para vocês, a fim de que, assim como eu lhe fiz, vocês façam também. O exemplo está lá no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 13, versículo 15. E que modelo Jesus, nosso Senhor, estabeleceu em relação à política? Nosso Senhor se envolveu com política? Claro que não. Jesus não se envolveu com a política do mundo. Nosso Senhor não quis ter poder político. Ele se recusou a aceitar a oferta de Satanás, o diabo, de ser governante de todos os reinos do mundo. Em uma ocasião, as pessoas reconhecem que Jesus tinha as qualidades para ser um bom líder e tentaram forçá-lo a se envolver na política. E a Bíblia diz: Jesus, sabendo que estavam para vir pegá-lo, a fim de fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Está escrito em João 6, versículo 15. Nosso Senhor não fez a vontade das pessoas. Ele se recusou a se envolver na política. Jesus não apoiou nenhuma questão política. Por exemplo, nos dias do Senhor, os judeus não queriam pagar impostos ao governo romano, porque achavam que isso era injusto. Eles tentaram fazer com que Jesus desse uma opinião sobre esse imposto, se era justo ou não. Mas Jesus se recusou a tomar partido nesta questão política. E ele disse: paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Pronto, só foi isso que ele disse. Ele ficou neutro sobre esse assunto político, mas ao mesmo tempo mostrou que os impostos exigidos pelas autoridades romanas, que representavam César, eles sim deveriam ser pagos, como todo cristão honesto deve pagar seus impostos. Ele também mostrou que a obediência aos governantes tem limites. A pessoa não pode dar a essas autoridades que pertencem a Deus, incluindo seu amor e adoração. Jesus apoiava e ensinava outros sobre um governo celestial e o reino de Deus. Ele não se envolveu na política, porque sabia que não são os governos humanos, mas sim o reino de Deus que vai realizar a vontade de Deus na terra. Ele sabia que o reino de Deus não vai agir por meio dos governantes humanos, aliás. Os primeiros cristãos se envolviam na política? Também não. Os seguidores do Senhor obedeceram à sua ordem de não fazer parte do mundo. João 15, 19. Eles seguiram o exemplo de Jesus e não se envolveram na política. João 17, 16 e João 18, 36. Em vez de participar em assuntos políticos, eles fizeram o trabalho que Jesus ordenou, de pregar e ensinar sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 28, do 18 até o 20, e Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 42. Para os primeiros cristãos, irmãos, obedecer a Deus era a coisa mais importante, Mas eles também sabiam que tinham que respeitar as autoridades do governo. Atos 5, 29. Eles obedeciam às leis e pagavam os impostos. Romanos 13, 1. Mesmo não se envolvendo na política, eles faziam uso dos direitos e dos serviços que o governo providenciava. Atos 25, versículo 10 e 11. Filipenses 1, 7.
A Bíblia, irmãos, mostra claramente que nem Jesus e nem os primeiros discípulos se envolveram na política. É só você ler a Bíblia. Assim como os primeiros cristãos, elas fazem o trabalho que Jesus ordenou. Qual foi o trabalho que o Senhor ordenou a nós? De pregar as boas novas do reino, conforme está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Eu te perguntaria, qual que é a sua conclusão sobre este assunto? Será que nós temos que ter domínio? Ou será que nós deveríamos fazer a nossa parte? E eu encerraria aqui, irmãos, com uma expressão, ou talvez com uma afirmativa. Há duas classes de cristão no mundo. Há duas classes de pessoas tidas como povo de Deus. Sabe qual? As que creem em Deus e as que não creem em Deus. As que confiam em Deus e as que não confiam em Deus. As que têm fé e as que não têm fé. Porque todas as vezes que eu quero fazer as coisas com a força do meu braço, eu estou confiando mais em mim do que em Deus. Você deve lembrar de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço a sua força. Ou seja, ele acha que pode, ele acha que tem que fazer. Isso, irmãos, é falta de fé. Falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Nós fazemos a nossa parte, e aquilo que nós não podemos fazer, é o Senhor que vai entrar com providência nas causas. Eu sugeriria para você ter fé. Tem coisas, irmão, que não é para a gente colocar a mão. Tem coisas que não é para nós nos envolvermos. Você vê o chamado povo de Deus fazendo feio, fazendo vergonha, entrando em coisas e assuntos que não eram para entrar. Você deve lembrar o que aconteceu no Brasil. Levantaram uma bandeira, o extremismo direito contra o extremismo esquerdo. Onde há extremos, irmãos, há problemas. Antes nós sermos neutros e de acordo com a santa palavra do Senhor. Mas como é que eu vou ser neutro confiando no Senhor se eu não tenho fé nele? Se eu coloco a minha fé em mim e nos meus atos, chamados atos de injustiça, aí quando eu os pratico, se tornam injustiças. Ou será que você considera justo o que foi feito? Ou a vergonha que fizeram estão fazendo no meio do povo chamado povo de Deus? Ou você acha certo lá do outro lado do mundo a morte de crianças, idosos, mulheres e homens, muitas vezes, na sua maioria, inocentes? Você acha justo, em nome de Deus, fazer essas coisas? E o Evangelho? Quantos têm aceitado o Evangelho? E se Jesus Cristo voltasse hoje e pisasse na terra? Eu sei o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Iriam matá-lo de novo. Porque Jesus Cristo não é aceito em muitos lugares e também em muitas igrejas. Essa é a verdade. Porque se Jesus voltasse, ele ia acabar com o comércio. Ele ia acabar com a profissionalização do Evangelho. Ele ia acabar com as fontes de renda, com os servos de Deus, com as motivações erradas, motivação de ganhar dinheiro. Ele ia acabar, ele ia destruir as bancas de comércio, ele ia destruir as escolas de heresia, ele ia destruir os evangelhos falsos anátemas, ele ia destruir a teologia da prosperidade. Verdade, mano. Mas eu espero que não seja eu, não seja você envolvido nessas coisas. Se você concorda, amém. Se você não concorda, exerça também o seu direito. Mas eu sugiro, siga a orientação bíblica de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Desejo que Deus te abençoe, guarde e proteja. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.